Sabe, a gente olha para o céu, são bilhões de estrelas, provavelmente trilhões de planetas, e a pergunta que fica ecoando é: cadê todo mundo? O silêncio do universo é ensurdecedor. Mas e se esse silêncio todo não for só um vazio? E se for, na verdade, um aviso? Vamos começar com essa afirmação que parece loucura, né? Vai contra tudo que a gente sempre sonhou. Como assim a descoberta mais importante da nossa história seria uma péssima notícia? Para a gente entender essa ideia, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos números. Então, vamos lá. Para a gente ter uma noção, só aqui na nossa galáxia, a Via Láctea, a gente está falando de mais ou menos 400 bilhões de estrelas. É um número que a nossa cabeça nem consegue processar direito. Pensa assim, ó, se você começasse a contar um número por segundo, sem parar, levaria quase 32 anos para chegar em 1 bilhão. Agora, multiplica isso por 400. E o mais impressionante é que, de acordo com as pesquisas mais recentes, praticamente todas essas estrelas têm planetas girando em volta delas. Ou seja, o número de planetas só na nossa galáxia é de, no mínimo, 400 bilhões. E olha que essa é uma estimativa bem por baixo, viu? Com essa quantidade absurda de mundos por aí, a lógica diz que a vida deveria ser algo super comum, né? Mas não importa para onde a gente aponte os nossos telescópios, não importa o quanto a gente escute, o que a gente encontra é nada. A ausência completa de qualquer sinal, de qualquer evidência de vida fora da Terra. É um silêncio cósmico absoluto. E essa contradição gritante tem nome, viu? É o famoso paradoxo de Fermi. Lá em 1950, um físico chamado Enrico Fermi fez aquela pergunta bem simples, mas que assombra todo mundo até hoje. Se a galáxia é tão velha e tão gigante, e viajar entre as estrelas é, em teoria, possível, por que a gente não vê sinal de ninguém? Onde é que está todo mundo? Bom, de todas as tentativas de responder a essa pergunta, tem uma que é bem famosa e, vou te falar, bem perturbadora. É a teoria do grande filtro. A ideia básica é que tem alguma coisa por aí impedindo a vida de se espalhar pelo universo. Mas calma, o grande filtro não é tipo uma parede de tijolos no espaço. É mais como uma barreira de probabilidade. A teoria diz que existem certas etapas na evolução da vida que são tão, mas tão difíceis, tão improváveis de acontecer, que é quase impossível superar todas elas. E por isso, praticamente, ninguém consegue. E esses obstáculos podem estar em qualquer ponto dessa jornada. Pensa bem, primeiro, a vida tem que surgir do nada, de matéria não viva, um passo gigantesco. Depois, essa vida super simples precisa se tornar complexa. Aí, esses seres complexos precisam desenvolver inteligência, usar ferramentas, criar uma civilização tecnológica e, por fim, se espalhar pelo espaço. Ufa, qualquer um desses degraus pode ser o tal do grande filtro. E é aqui que a coisa fica séria. A questão central, a mais importante de todas, é: esse filtro, essa barreira quase impossível de passar, será que a humanidade já passou por ela? Ou será que ela ainda está lá na frente esperando pela gente? Porque, dependendo da resposta, muda absolutamente tudo. Ok, vamos analisar a primeira possibilidade, que é a mais otimista. A ideia de que o grande filtro já era, ficou no nosso passado. Nesse cenário, um dos passos que a humanidade já deu foi algo absurdamente raro, quase um milagre cósmico. É só a gente olhar para a nossa própria história. A Terra se formou há uns 4 bilhões e meio de anos. As condições para ter vida apareceram até que rápido. Mas a vida mesmo demorou 600 milhões de anos para dar as caras. E não para por aí. Depois disso levou mais 1 bilhão e 800 milhões de anos até surgirem as primeiras células complexas, tipo as nossas. Esses intervalos de tempo gigantescos mostram que esses saltos não foram nada fáceis. Então, pensando nisso, a gente tem dois candidatos fortíssimos a grande filtro que nós já teríamos superado. O primeiro é o próprio surgimento da vida. Até onde se sabe, isso só rolou uma única vez na história do planeta. E o segundo é o salto para a vida complexa, que também, tudo indica, foi um evento único. Agora, se um desses eventos foi mesmo o grande filtro, a história muda completamente. O silêncio do universo não é um aviso sinistro, é, na verdade, um convite. Significa que nós somos especiais, sabe? Extraordinariamente raros. Talvez os primeiros a chegar até aqui. O universo estaria em silêncio simplesmente porque estamos sozinhos. E o futuro? Bom, o futuro é todo nosso. Mas tem a outra possibilidade, aquela que nos traz de volta para a frase assustadora lá do comecinho. E se o passo mais difícil não ficou para trás? E se o grande filtro ainda estiver na nossa frente, nos esperando? Para a gente entender o peso disso, vamos imaginar uma coisa.
Imagina que amanhã anunciam a grande bomba. Descobrimos fósseis de bactérias em Marte. Seria a maior descoberta da história, certo? Todo mundo comemorando. Pois é. Pela lógica do grande filtro, essa seria uma notícia péssima, terrível. Pensa comigo, se a vida surgiu sozinha em 2 planetas, um do lado do outro, isso quer dizer que o surgimento da vida não é nada raro, não é o grande filtro. E se não é um filtro, significa que a vida deve estar pipocando por toda a galáxia. E aí vem a parte sombria. Se a vida é comum, mas a gente não vê nenhuma civilização por aí, a conclusão é inevitável. O filtro, aquele evento que acaba com as civilizações inteligentes, quase com certeza está no nosso futuro. O silêncio que a gente ouve não é um silêncio de vazio, é o silêncio de um cemitério galáctico. Então, no fim das contas, a gente fica com 2 opções. Ou nós somos raros pra caramba, os primeiros da turma, e os maiores desafios já ficaram para trás, ou a vida é comum, mas ela sempre se extingue, e o nosso maior teste ainda está para chegar. Resumindo, ou o silêncio existe porque estamos sozinhos, ou o silêncio é um aviso de que todas as outras civilizações que chegaram exatamente onde a gente está agora, bom, elas não foram muito mais longe que isso. O Elon Musk resumiu essa dualidade de um jeito perfeito. Ele disse uma vez, não ter nenhum alienígena e ter muitos deles é igualmente aterrorizante. Faz sentido, né? Se não tem ninguém, significa que a consciência é uma coisa incrivelmente frágil e rara. E se tem muitos por aí, mas a gente não vê ninguém, significa que essa consciência sempre se autodestrói antes de conseguir se espalhar. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta final, para a gente ficar pensando. O que é mais assustador, afinal? A ideia de uma imensidão solitária, onde nós somos os únicos seres conscientes, carregando sozinhos essa chama da inteligência? Ou a possibilidade de que o universo esteja, na verdade, cheio de ruínas silenciosas de outros que vieram antes e que nós estamos apenas seguindo o mesmo roteiro? A resposta, por enquanto, continua lá fora, no grande silêncio.